Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Vamos prosseguir com o nosso estudo do Evangelho de Mateus, capítulo 12. Estamos lá no verso 39. Aqui o contexto era o seguinte: as pessoas estavam rodeando Jesus, ele estava realizando as suas obras no seu ministério, ele havia dado uma série de explicações, havia curado e liberto um homem que estava possuído por um espírito imundo, e os fariseus, depois de tudo isso, pediram para ele um sinal dos céus. Ele falou: olha, nenhum sinal vou dar mais para vocês a não ser o sinal de Jonas. E aí nós entramos então na nossa história de hoje. Quem foi Jonas? Jonas foi um profeta do Antigo Testamento. Acho que seria muito legal a gente um dia estudar juntos a história de Jonas, mas Jonas foi um profeta muito diferente. Foi um profeta rebelde. Deus mandou ele para uma direção numa cidade para pregar, ele pegou um navio e foi para a direção oposta. Mas enfim, o fato é que Jonas, ele passou 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe. E ele falou: dessa maneira, o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. E aí já começa muita gente uma discussão: não, mas não é possível porque não era um peixe, era uma baleia, e a Bíblia está errada porque baleia não é peixe. E tem gente que fala: não, mas não tem peixe no Mediterrâneo, e não tem baleia no Mediterrâneo, só tem peixe, mas não tem nenhum peixe desse tamanho. Vamos esclarecer aqui. Primeiro, existe uma expressão que é anacronismo. O que é isso? É você colocar numa época algo que não é daquela época. Quem quer discutir sobre peixes e baleias, é importante que saiba que a classificação que nós usamos hoje, ela começou a ser formada lá pelo século XVIII, e até então se considerava que peixe era o que dava na água. Bicho da água era peixe. Depois se foi classificando, e aí se entendeu que existiam os mamíferos e que existiam mamíferos aquáticos, ou seja, não tente colocar no século I uma classificação científica do século XVIII, né? Outra, se você acha difícil acreditar que Deus pode preservar a vida de alguém dentro de um animal durante 3 dias e 3 noites, como então você me explica acreditar que o Filho de Deus teve 3 dias e 3 noites morto debaixo da terra e ressuscitou? Olha, nós que cremos nas Escrituras, nós cremos em feitos notáveis e extraordinários do poder de Deus, como por exemplo a criação, né? Nós cremos no perdão dos pecados, que é algo realmente maravilhoso e um milagre tremendo. Nós cremos na ressurreição de Cristo. Então, o feito com Jonas tem que ser encarado como um feito milagre, e não como um evento natural, e muito menos como um evento que deva ser classificado à luz de, por exemplo, a origem das espécies do Darwin. Não dá. Aí é tentar encaixar domínios que não se encaixam entre si, é tentar encaixar conceito do século XVIII no século I. Mas vamos seguir, né? É importante também você saber que a contagem do tempo para essa cultura aqui, ela é diferente da nossa. Nós começamos, por exemplo, vou lhe dizer, nós começamos a contar o dia quando? Depois da meia-noite. Meia-noite e 1 já é o dia seguinte. Para o judeu aqui, nesse contexto, o dia começa a contar quando o sol nasce. Então, o que seria mais ou menos nossos 6 horas da manhã. Nós temos até relógios hoje que a gente olha e ele dá decimais do segundo, né? Eles tinham mais ou menos a hora cheia. Então, hora terceira seria mais ou menos em torno do meio da manhã, talvez 9 horas, mas encaixaria muito bem num 9h30, num 8h30. O tempo era contado de um modo muito diferente. O dia terminava também ao final do dia, né? O sol se punha. E se fosse para contar realmente, hoje é o dia 1º, o dia 2, o dia 3, quando é que começa o Shabat? Bom, aí o dia começava no pôr do sol. O sol se pôs, já começou o dia seguinte. Então vejam que as contagens de dias eram muito diferentes, até porque a finalidade de contar o tempo era muito mais ligado à vida rural, à vida agrícola, e mesmo quem vivia na cidade estava sob essa mesma realidade. E quando se falava essa expressão, por exemplo, 1 dia, 1 noite, 2 dias, 2 noites, 3 dias, 3 noites, nós contamos com precisão de segundos. Então, se eu estou num certo dia às 15 horas e eu digo em exatos 3 dias, você conta 3 dias, imagina as 15 horas do terceiro dia, para eles não era assim. Então, usar uma expressão como essa, 3 dias e 3 noites, era uma expressão forte, né? Uma expressão de intensidade, de ênfase na frase, tinha um significado muito diferente do nosso. Então Jesus, por exemplo, morreu na sexta-feira.
contava a sexta. Nós não contamos o primeiro dia, né? Nas contagens de tempo a gente fala assim, daqui a 3 dias. Então se é sexta, aí a pessoa pensa, 3 dias. Então sábado, domingo, segunda. Para o judeu não era assim que contava não. Sexta-feira, então primeiro dia é sexta, segundo é sábado, terceiro domingo. E se deu 3 dias, era 3 dias e 3 noites. Então percebam que a contagem do tempo era muito mais, ou melhor, muito menos precisa, né? E muito mais, talvez a expressão correta seja generalizada do que ela é hoje. Então isso é importante para a gente não sair também novamente fazendo anacronismos, tentando enfiar num texto antigo conceitos que são bem modernos, bem contemporâneos. E ele falou, olha, esse é o sinal de Jonas, assim como ele teve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. E aí ele fala assim, os homens de Nínive se levantarão no juízo contra esta geração e a condenarão. E aí o que ele está falando? Bom, lembra que eu falei que Jonas foi um profeta muito esquisito, muito diferente, porque Deus mandou ele para uma cidade e ele foi na direção oposta? A cidade que era para ele pregar era Nínive. Pense, difícil dar algo para comparar, mas pense o seguinte, pense no maior antro de perversidade que você conseguir imaginar, de tortura, de gente que ia para a guerra e fazia realmente coisas horríveis com os inimigos, com os prisioneiros, era Nínive. Cidade poderosíssima, a cidade era tão poderosa que ela tinha uma muralha tão larga que eles patrulhavam a muralha de carruagem, com uma carruagem em cima da muralha, imagine a largura disso, né? Nínive era um centro de poder e era do mal. E Jonas era para pregar lá, mas ele não foi, ele fugiu. Por isso que veio o peixe, pegou ele, aquela história toda, que a gente verá um dia, se Deus quiser, estudando Jonas. Mas o curioso é que Nínive, com todo esse poder, se arrependeu. A cidade se arrependeu. E se você for ler o texto de Jonas, você vai ver que foi um arrependimento profundo e até assim meio estranho, porque eles não sabiam expressar arrependimento, eles não eram do povo de Deus, então eles tentaram imitar alguma coisa que eles viam. Mas esse povo se arrependeu, fizeram um jejum geral na cidade, mudança de atitude. E aí o Senhor fala, tá vendo? Aquela cidade estrangeira, perversa, Nínive, se arrependeu. E ele fala assim, olha, no dia do juízo, aquelas pessoas, estrangeiros, não judeus, desconhecedores da Bíblia, eles vão se levantar contra essa geração aqui, uma geração de pessoas que conhecem a Bíblia. Mais uma vez, haverá um juízo, está muito claro isso. E mais uma vez, olha o alerta para nós que conhecemos a Bíblia. Quem somos nós nesse texto aqui? Nós somos as pessoas de Nínive que ouviram a pregação e se arrependeram? Ou nós somos a geração que estava ali ao redor de Jesus ouvindo e não se arrependendo? Quem somos nós? Nós somos quem nós escolhemos ser. E ele falou, olha, aqui está alguém maior do que Jonas. Eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está alguém maior do que Jonas. E essas pessoas não se arrependiam. E ele fala então sobre a rainha do sul. Novamente é necessário um conhecimento do Antigo Testamento e Mateus faz isso com muita frequência, ele traz termos do Antigo Testamento. Ele falou, olha, ela vai se levantar também no dia do juízo e vai condenar essa geração. Não é condenar porque ela vai ser uma juíza ou uma acusadora. A vida dela vai ser um testemunho de condenação. Por quê? Porque ela era uma pessoa estrangeira, ela ouviu falar lá no país dela, era a rainha de Sabá, para quem já leu a história do Antigo Testamento. Ela ouviu falar em Salomão, ela ouviu falar no reino de Israel, ela viajou até lá para conhecer. E ela mudou de vida, e inclusive tem uma história maravilhosa que se refere à vida do povo de Israel lá na África, por causa dessa mulher, né? Essa história, nossa, ela é longa, até agora no século XXI, essa história ainda continuou com novas pessoas voltando para Israel, daquele povo que foi para lá com a rainha de Sabá, nos seus descendentes, obviamente. Ele falou, e aqui está alguém que é maior do que Salomão. Ou seja, a rainha de Sabá, a rainha do sul, foi para lá por causa de Salomão e falou, aqui está alguém que é maior do que Salomão, e vocês, né? E aí o Senhor volta. Lembrem que essa conversa toda é no contexto de um homem que foi liberto de um demônio. E era cego e mudo e voltou a enxergar e a falar. E aí o Senhor continua, ele volta a explicar sobre a condição de alguém liberto. Ele falou, olha, quando o espírito imundo sai de um homem, né, e ele não sai porque ele quer, ele sai porque ele é expulso, ele vai por lugares áridos, ele anda por aí. E ele procura descanso, não encontra, né? Porque o demônio não encontra descanso. E ele pensa, voltarei para a casa de onde saí. Quem é a casa? O hospedeiro, né? Aquela pessoa que foi liberta. E ele volta e ele encontra a casa desocupada, varrida em ordem, ou seja, ele encontra aquele ser humano
liberto, né? Opa, está vivendo ali agora num novo estado, não está mais cego, não está mais sujo, não vive mais nos sepulcros, enfim. E ele então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele e passa a viver ali. E o estado final desse homem passa a ser pior do que o primeiro. Ele falou que vai ser assim com essa geração perversa. Ele está comparando a situação de um homem endemoniado que volta a ser endemoniado com aquela geração perversa. E aí, o que será então? Quer dizer que a pessoa que é liberta, depois ela fica pior? Não. É porque a pessoa que está liberta, se ela não for preenchida com o Espírito Santo, lembra que ele explicou antes que o demônio, para ser expulso, vem alguém mais forte do que ele e o domina? Pois é, a casa tem que ser ocupada por esse alguém mais forte, a casa tem que ser ocupada pelo Espírito Santo, a casa tem que ser ocupada por Deus, aí o demônio não volta. O que ele está ensinando é o seguinte: se a pessoa vivia sob a ação do mal e esse mal é afastado, ela tem que passar a viver no caminho de Deus. Ou o mal volta e volta pior. Entendeu? Não adianta alguém fazer uma breve recuperação, sair do caminho do mal e falar, beleza, mas e aí, você vai abraçar Jesus, você vai estar com ele ou vai se colocar contra ele? Contra. Fica pior ainda. E ele fala que aquela geração ali ia ser como essa pessoa. Por quê? Porque tiveram contato com Jesus. Ele veio para libertá-los e eles optaram pelo caminho do mal. Por isso, o caso deles era bem pior. E aí, para concluir o capítulo 12, no meio dessa conversa que Jesus estava, chegou a mãe dele e chegaram os irmãos dele. E aí veio alguém, falou assim, olha, os teus irmãos e a tua mãe estão ali fora, eles querem falar contigo. E ele então falou, pergunta retórica, né? Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? E aí ele estendeu a mão para os discípulos e falou, aqui estão minha mãe e meus irmãos, porque quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, esse é minha irmã, essa é minha mãe. Ele não está negando a família de sangue dele, ele está dizendo que muito mais importante do que laços de sangue são os laços pessoais, a relação construída. E é interessante porque alguns dos irmãos dele, tem episódios que eles desafiam ele, enfim, tem umas rusguinhas com ele, e mais tarde, depois da ressurreição dele, pelo menos 2 deles a gente vê expressamente na Bíblia que se converte e tornam-se apóstolos, tornam-se líderes da igreja, né? Nós temos um Tiago, que não é o Tiago o apóstolo, né? É o Tiago, irmão de Jesus, e um outro Judá, que também é conhecido como Judas, na forma grega de Judas, também irmão de Jesus, que se tornam, então, patriarcas da igreja, figuras muito importantes. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Leia a sua Bíblia, explore o conteúdo das Escrituras. Tenha a prática diária de ler uma porção, meditar nela, de orar, conversar com Deus e aí partir para o seu dia. Isso vai ser sempre uma prática renovadora. Você vai alguém que vai estar sempre incorporando novos conteúdos à sua vida e estando mais apto a servir a Deus e tendo algum conteúdo também para compartilhar. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber novos materiais, deixe o seu joinha para a plataforma entender que o conteúdo é relevante e então encaminhar para outras pessoas. Comente sobre a sua experiência com a Bíblia, com esse texto e compartilhe também com seus amigos. Muito obrigado por nos acompanhar. Volte na próxima, continuaremos no capítulo 13. Eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Um abraço!